E aí, pessoal, vamos lá. Trazer aqui para vocês uma jurisprudência interessante do STJ, tá? Saiu agora fresquinha aqui no mês de junho. Deixa eu ver até a data que ela saiu aqui. Deixa eu ver se tá aqui, ó. Saiu no dia 11 de junho, ok? De 2024. Decisão aqui importante. Bom, o que essa decisão fala? Ela trata do assunto referente que a palavra da vítima somente não é o suficiente para manter a condenação de uma pessoa no caso de crime de violência doméstica. Tá? Vamos dar uma lida aqui na decisão do STJ, decisão extremamente importante, vale a pena você fazer essa interpretação, fazer uma análise dessa decisão e principalmente guardar aí nos seus acervos aí para que, se você precisar atuar, né, você já tem uma decisão favorável nesse sentido. Ó. O processo, o agravo, né, no habeas corpus 905556 do Paraná, tá bom? Vamos lá, vamos ver a ementa. Agravo regimental no habeas corpus, violência doméstica, pleito absolutório, palavra da vítima, insuficiência probatória. Palavra da vítima, ausência de outros elementos que corroborem o depoimento da ofendida, indúbio pro réu, agravo regimental não provido. Ou seja, a gente vai ver aqui mais à frente que a palavra da vítima, a gente sempre fala isso, e a própria lei fala isso, que ela tem um peso muito grande na hora que o juiz vai lá decidir. E só que isso tem que estar corroborado, né, gente? Porque nós estamos vivendo e vendo coisas acontecerem aí que a palavra da vítima, somente a mulher em caso de violência doméstica, tem se tornado até como um ato de vingança contra o seu parceiro. E aí, no caso de um fim de relacionamento, ou no caso de algum tipo de discussão, de alguma divergência, muitas mulheres se tiram proveito disso, vão para a delegacia e fazem lá as suas reclamações, as suas notícias crimes. E por muitas vezes o sujeito recebe uma medida cautelar, às vezes é preso preventivamente, porque se estão, ou se estava, ou se ainda estão dando, né, quase que uma verdade absoluta na palavra da vítima, prejudica diretamente o réu, porque é como se fosse um julgamento antecipado da lide. E a gente não pode também sair fazendo isso de qualquer jeito. Por outro lado, eu entendo também que tem que ser averiguado, que também se não fizer nada, a mulher volta para casa, o cara vai lá e mata essa mulher. Então, é algo muito complicado, mas precisa ser analisado com cautela. Então, só a palavra da vítima acaba ficando muito difícil você identificar a veracidade disso. Então, o STJ aqui, a gente vai dar uma lida aqui nessa decisão para clarear e vai ver que o STJ teve um posicionamento muito legal. E aí começa aqui, as instâncias ordinárias confirmaram a robustez do conjunto probatório para sustentar a sentença condenatória e, como se sabe, o habeas corpus possui limites cognitivos estreitos. Aqui é questão processual, tá? Esta corte já manifestou reiterado julgado que nos crimes sexuais normalmente cometidos às escondidas a palavra da vítima se reveste de especial relevância. Entretanto, é sempre necessário que tais declarações encontrem respaldos nas demais evidências amealhadas no curso da persecução criminal. É claro, né? Se a pessoa chega lá e falar que foi violentada, que sofreu agressão e a palavra dela for uma verdade absoluta, já era, né? Tá todo mundo comprometido, porque aí você alimenta a ideia da vingança. Neste caso, continua lá, com a devida vênia, verifico que o depoimento da vítima não foi corroborado por outros elementos de prova. Os elementos analisados, considerando a estreiteza cognitiva do Wright, não autorizam a manutenção do acordo condenatório, devendo prevalecer, nesse caso, a aplicação do princípio indúbio pro réu. Então, o STJ absolveu o sujeito que até então o tribunal tinha condenado. Aí vem aqui, o Ministério Público interpôs agravo regimental. De acordo com o parquê, a pretensão defensiva não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois depende de exame aprofundado. Se é questão de matéria processual, a gente não vai perder tempo com isso. O que começa a interessar para a gente? Extrai-se dos autos que o agravado foi denunciado pelo crime previsto no artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal. A denúncia
de 2020 teria de 2020 ele teria ofendido a integridade de sua ex-esposa, causando-lhe pequeno corte no dedão da mão esquerda do lado interno. O juiz de primeiro grau absolveu o agravado nos termos do artigo 3867. A sentença, contudo, foi reformada pelo Tribunal de Justiça, que condenou o réu a 3 meses de detenção em regime aberto, mais indenização em benefício da vítima. De fato tem razão o Parquet Federal proclamar que o habeas corpus não é o meio juridicamente adequado para reexame verticalizado de fatos e provas. Por isso, pedidos de absolvição ou readequação de tipo costumam não prosperar, em regra, pois depende de reingresso na seara probatória. No entanto, no caso destes autos, é possível concluir pela insuficiência de provas somente a partir do exame da moldura fática delineada nas instâncias antecedentes. A documentação acostada dos autos esclarece que não há testemunhas das agressões, nem houve realização de exames corporais no Instituto Médico Legal, restando assim somente a palavra da vítima e um registro fotográfico da lesão para comprovar a autoria e materialidade do delito. Sabe-se que determinados crimes, como a natureza sexual e agressões cometidas no nome doméstico familiar, são normalmente praticadas escondidas. Nesse caso, a palavra da vítima se reveste especial relevância. Entretanto, é sempre necessário que as declarações encontrem respaldo nas demais evidências amealhadas no curso da persecução penal, o que, a meu sentir, não ocorreu. Neste caso, não há nos autos qualquer outro elemento que sustente a tese acusatória, a não ser o depoimento da vítima. O laudo pericial, segundo consta do próprio acórdão condenatório, não foi realizado porque a ofendida não compareceu ao Instituto Médico Legal, embora a esta corte entenda ser prescindível o exame do corpo de delito para a constatação do crime de lesão corporal ocorrido no ambiente doméstico. É necessário que o laudo pericial seja suprido por outros elementos. Então, o STJ fala o seguinte, olha, não precisa ser um laudo pericial, mas se tiver outras provas que corroboram ou que substituem esse laudo pericial no caso dos crimes de violência doméstica, o STJ dá validade. O caso é que ela não apresentou nada, só ficou na palavra dela. Assim, mais uma vez reiterando que a análise partiu da moldura fática oferecida pelas instâncias antecedentes, respeitando, portanto, os limites da cognição da ação mandamental, verifico que o conjunto probatório apresentado não autoriza a manutenção do acordo condenatório. Então, o juiz de primeira instância absolveu o tribunal que refez, tendo em vista a ausência de outros elementos que corroboram a versão da vítima, devendo aplicar-se, neste caso, o princípio do indúbio pro réu. Foi até tímido da STJ aqui, né? Mas, pelo menos, fez alguma coisa importante, que não é só valorizar a palavra da vítima, porque aí a gente vai ficar muito vulnerável. A gente que eu falo, a sociedade. Importante salientar que não se trata de retirar a credibilidade do depoimento da ofendida, mas apenas de constatar a ausência de outros elementos probatórios que corroborem a versão da acusatória. E aqui ele vem trazendo outras informações, né? E no final aqui, ele vem e fala aqui, ó. Depois eu vou deixar o acórdão para vocês lerem, só para não ficar uma coisa cansativa para vocês, tá? No final ele vem aqui, assim, diante de tais razões apresentadas no deciso agravado, acima reiterados, nega o provimento. Ou seja, manteve a absolvição do réu, aplicando indúbio pro réu, tendo em vista a ausência de outros elementos que corroborassem a palavra da vítima como meio de prova, fonte de prova, objeto de prova ou prova em si para manter a condenação de alguém, ok? Essa é a posição muito importante que você deve depois fazer essa leitura. Isso aqui vai ser colocado aí no material para vocês baixarem, mas é o agravo, né, regimental, no habeas corpus 905.556 do Paraná. E vale a pena você ter essas informações aí, porque você pode aí, de repente, estar atuando num caso concreto e já pode citar essa jurisprudência aí lá perante o juiz de primeira instância ou dentro do próprio Tribunal de Justiça em caso de recursos. E mais, né, observar que se tem que ter cautela em casos de condenação, né? Se tem dúvidas, se só tem prova frágeis, não há como condenar uma pessoa, ok? Mais uma jurisprudência importante aí para vocês. Grande abraço, sucesso.